1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O que o Espírito Santo está querendo dizer a você? Procure compreender pelo Espírito o que vai ser dito agora. Quando a Bíblia diz para você ser sóbrio e vigilante, é porque o assunto que será tratado é muito importante. É para que você passe a compreender pelo Espírito Santo o que vai ser dito aqui. Amém? Então olha para cá. Olha para cá. Não se distraia. Você precisa. Hoje eu quero te ensinar algo diferente. Eu quero entrar no ensino para que você possa ter clareza sobre a tática do inimigo em tentar te resistir. Então Pedro está dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, diga comigo, Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo há de te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu declaro nessa noite, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, que toda opressão, que toda incomodação agora, que tira a atenção, toda dor, toda condenação, toda seta que foi lançada pelo maligno para tirar a atenção, a concentração, ó Satanás, eu te repreendo agora, ó obra maligna, eu te repreendo agora. Eu declaro mente sossegada, coração em paz, como uma terra arada, como uma terra fértil para receber as sementes da verdade de Deus. Por isso eu declaro que essa semente não será roubada, mas ela será guardada, cultivada, e uma árvore poderosa nascerá dessa semente hoje, no nome de Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça e declaro: eu declaro, a minha mente está recebendo luz da palavra de Deus. Amém? Então, querido, eu quero hoje falar, eu quero desmascarar a estratégia do inimigo contra a minha e a sua vida. O apóstolo Pedro está dizendo que Satanás é o nosso adversário, e ele ruge como um leão. Como? Ele se passa por um leão, ele não é um leão. Só que é muito importante você entender que o inimigo se passa por um leão para rugir contra a minha vida e contra a sua vida por um único propósito, tentar nos intimidar, tentar nos parar, tentar nos trazer medo, pânico, para que nós possamos perder o rumo. Querido, o inimigo, esse rugido do diabo, quando Pedro está dizendo aqui, ó, ele está rugindo, mas ele não está rugindo em voz alta, ele não está fazendo um barulho que os seus ouvidos naturais escutam, ele está rugindo através de setas e pensamentos, dardos inflamados na sua mente. Ele está atacando a sua mentalidade, ele está atacando a sua mente com esses falsos rugidos, para tentar intimidar você, parar você, amedrontar você, resistir você, me resistir. O propósito do rugido do leão, desse falso leão, é intimidar, trazer dúvida, paralisar. Conversando com um pastor amigo meu semana passada, ele falou assim: olha para você ver o nível de seta que eu recebi essa semana. Satanás lançou uma seta na mente dele tão poderosa que o paralisou, o intimidou. Qual foi essa, pastor? Ele orou por pessoas que estavam com Covid, e as pessoas que ele orou que estavam com Covid morreram.
E o diabo falou assim: quanto mais você orar, mais pessoas vão morrer através da sua oração. A sua oração não é poderosa. A sua oração está matando as pessoas. Ele falou: vou parar de orar. E por um instante, pessoas pediram oração para parentes que estavam internados, e ele não orou, porque o rugido foi mais alto, e o intimidou, o paralisou, o amedrontou. Eu não quero orar para que ninguém morra, eu quero orar para que as pessoas fiquem bem. Mas ele foi intimidando. Quer dizer para você, às vezes você tem ouvido rugido e não tem percebido que é o adversário tentando te intimidar, te paralisar. Sabe, querido, a maneira como você lida com o rugido, com essas setas, com esses pensamentos, com essas flechas inflamadas, vai determinar se você vai alcançar o propósito de Deus ou não. Por quê, pastor? Porque Satanás é o pai da mentira, e toda seta, ela está tomada de mentiras, de engano. Eu quero dizer a você, você não pode proibir o inimigo de rugir. Você não consegue proibir ele de rugir, mas está no seu controle o que você vai fazer com esse rugido. Se você vai aceitar como uma verdade, ou se você vai rejeitar, sabendo que é uma mentira, que veio para te parar, para te intimidar, para te enfraquecer. Por quê, pastor? João, o apóstolo, diz: os filhos de Deus, o maligno não pode tocar. E eu quero dizer a você, o único poder que o diabo tem é aquele que você mesmo dá a ele. Quando você aceita essas mentiras como se fossem verdades na sua vida. Como que é, pastor? Você não vai dar nada na vida. O que adianta você ir para o retiro? Você é um homem fracassado mesmo. O seu casamento já acabou. Você nunca vai prosperar. Essa empresa não vai dar certo. Esse sonho não vai acontecer. Ele fica lançando setas, ele fica lançando argumentos de engano para tentar parar você, intimidar você. Mas hoje esses enganos caíram por terra. Hoje essa obra perdeu toda a força contra a sua vida. Por quê, pastor? Porque o Senhor tem interesse que você dê certo, meu irmão. O Senhor morreu naquela cruz, derramou aquele sangue, não é para que você tente dar certo, é para que você tenha certeza que vai dar certo. Você vai dar certo, irmão. Agora, quero te ensinar algo aqui. Quem já assistiu Discovery e viu os leões caçando? Você percebe que leões não rugem para caçar uma presa, uma gazela. Ele ruge para intimidar outro leão. Ele ruge para se apropriar de um território. Ele ruge para tentar amedrontar aquele que vem para resisti-lo. E o rugido mais alto é o que vai prevalecer. Sabe por que ele tem rugido? Sabe por que ele tem lançado esses rugidos no seu pensamento, essas setas, esses sofismas? É porque ele consegue te enxergar como leão. Mas eu preciso que você também se enxergue como leão. Não como um gatinho siamês, bonitinho de Jesus. Apesar de que você é, mas você é um leão, porque tal qual ele é, está falando de Jesus, você é neste mundo. Ele é o verdadeiro leão, e nós somos como ele. Agora, pastor, como que eu venço o rugido do leão? Como que eu consigo prevalecer? Como que eu consigo anular os dardos inflamados, esses pensamentos de morte, de derrota contra a minha vida, contra o meu casamento, contra a minha célula, contra a minha vida financeira? A primeira coisa, ignore o rugido. Não é para ignorar Satanás. Satanás é um espírito muito inteligente, sagaz, astuto. E você sabe os desígnios dele contra a sua vida e contra a minha vida. Ele veio para destruir, mas é para ignorar o que ele está falando, o que ele está dizendo.
Porque tudo que o diabo disser vai ser contra o que Deus disse sobre você. Você precisa ignorar. Fala para o seu vizinho, você precisa ignorar. Mas para que eu possa ignorar, primeiro, você já aprendeu que a verdadeira batalha é na mente. Aprender aonde é o campo de batalha já te faz um passo em direção à vitória. Por quê? Imagina que o seu time de futebol preferido vai jogar no Maracanã. Se você for no Pacaembu, você não vai assistir o jogo, porque o campo é errado. Se você não perceber aonde é o campo de batalha do inimigo contra a sua vida, você não consegue resisti-lo e vencê-lo. Por isso que você precisa entender que é na sua mente. O verdadeiro campo de batalha é na sua mente. Ele está aí batalhando, ele está aí lançando seta, ele tenta te confundir de todas as maneiras. Por isso que nós precisamos aprender a ignorar, a resistir. Amém ou não amém? Por quê, pastor? Como que eu resisto? Como que eu ignoro? Querido, é importante você entender que às vezes ele vai falar de muitas maneiras, e ele vai tentar te persuadir de muitas formas, mas você precisa criar um santo bloqueio que vai dar as costas para o inimigo. Porque toda vez que você recebe a seta e pensa nela, ela ganha poder dentro de você. Ele fala, você é um derrotado. Você fica pensando, eu sou um derrotado? Não, mas como assim eu sou um derrotado? Sou derrotado coisa nenhuma. E aí então você começa a questionar, mas só porque você questionou, ele já conseguiu manipular você, tira você do descanso e consegue te ocupar com os sofismas, o engano que ele plantou na sua mente. Se eu chegar para o Leonardo e falar assim, fala Tiago, ele vai me atender? Se eu chamar o Leonardo de Tiago, ele vai me atender? Não, por quê? Porque ele não é o Tiago. O diabo está falando que você é derrotado e você está atendendo? O diabo está falando que você é um miserável e você está atendendo? Mas eu quero dizer para você, o seu Cristo, o meu Cristo, falou que você é muito mais do que vencedor. Que Ele se fez pobre para enriquecer você. Que tudo é possível naquele que te fortalece. Essa é a verdade. Mas às vezes você atende. Sabe, querido, fecha a porta. Feche a porta na cara do inimigo. Deixa ele rugir lá. Só vira as costas. Eu quero dizer para você, a maior maneira de vencer uma crítica é ignorando ela. Toda vez que você recebe uma crítica, ignore. Toda vez que falam contra você, ignore. O irmão Eliabe, que era irmão de Davi, parece que era daqui da igreja o irmão Eliabe. O irmão de Davi, Eliabe, falou, eu sei da sua presunção, Davi, em vir trazer pão e queijo aqui, para nos espiar. Você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai lá. Davi simplesmente ignorou o que Eliabe tinha falado. Enquanto você ficar dando atenção ao que o inimigo está falando, você está deixando de viver o propósito de Deus para você. Se você gasta energia com mentiras, você não vai ter energia para desfrutar da verdade. Então você precisa se antenar e se preocupar só com aquilo que Deus disse sobre você. E aquilo que Deus disse sobre mim e sobre você é bom. Deixa eu mostrar a você. Está no jeito aquela imagem? Mostra essa imagem aqui para mim. Quero te mostrar uma imagem. Aleluia. Essa imagem aqui foi Deus quem estabeleceu como o povo de Israel, as tribos, as 12 tribos de Israel tinham que se acampar. Como que ela tinha que fazer? Ainda não. Como ela tinha que fazer? Lá em Números, no capítulo 2, está especificado como que cada tribo deveria se posicionar. Mas existe algo interessante no posicionamento das tribos. Se der certo para você ver.
Aleluia. Não? Sim? Preste atenção. Você está vendo? Isso aqui foi uma ilustração de quando Balaão foi levado para amaldiçoar a Israel. Você está vendo? Lá em Números, no capítulo 2, está explicando exatamente como cada tribo deveria se posicionar. Você pode ver que tem os nomes em cima de cada tribo. Lá está a tribo de Gade. Lembra de Gade? Lembra? Aleluia. Então, cara, de Judá, Isacar, Zebulon. E lá no meio era a tribo de Levi. E naquele lugar bem centralizado estava o tabernáculo e a arca. Só que existe um fator interessante. Todo acampamento, toda vez que eles iam para uma nova área, toda vez que eles iam para um novo território e montava esse acampamento, primeiro, o que te lembra esse acampamento? A cruz. Por isso que Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel e ele teve essa visão. E o Senhor falou: aquilo que eu abençoei, você não pode amaldiçoar. Você é abençoado pela cruz de Cristo. Não tem mais maldição sobre a sua vida. Não tem mais maldição hereditária, não existe mais. Porém, esse fator interessante é que todo o acampamento, Genivaldo, todas as barracas, todas as tendas tinham que se acampar olhando para a arca e dando as costas para o inimigo. Não podia ficar ninguém olhando e guardando a retaguarda. Todos tinham que montar a sua barraca, a sua tenda, voltada para a arca. Às vezes você vem aqui no culto, é a hora de você olhar para a arca, mas você está pelejando, você está pensando que o inimigo está falando, na seta que ele lançou, naquilo que ele falou essa semana, naquilo que ele falou antes de você vir para o culto, ou até mesmo aqui mesmo no culto você recebeu uma seta. Esse lugar é a hora de você olhar para a arca. Você se ocupa com a arca, com a presença do Senhor. Você dá as costas para o inimigo. Ele ruge, você fala: vá caçar outro para lá. Eu estou na presença do Senhor. Eu olho para a arca. Ignore, fala para o seu, ignore. Essa é a maneira de você vencer. Amém ou não amém? É uma das, de você ignorar, de você dar as costas, de você se acampar. Você e sua casa, faça o acampamento olhando para a arca. Se ocupa com a arca, com a presença do Senhor, com a pessoa de Cristo, e o seu inimigo vai perder força contra você. Amém ou não amém? Uma outra maneira, preste atenção no que a Bíblia diz, que ele está ao derredor, procurando quem pode ser devorado. Diga comigo, ele está procurando alguém para ser devorado. Sabe por que ele está procurando alguém, Jaime? Porque nem todos são devoráveis. Eu quero te perguntar, você é devorável? Você é devorável? Ele está procurando, porque ele sabe que nem todos vão cair na sua armadilha. Outros vão se posicionar. Outros vão resistir e não vão permitir que ele devore. Lembra que eu falei que leões são territoriais? Então leões rugem para guardar o seu território. Eu quero dizer para você, não existe território neutro. Todo território novo que você está entrando já tem um ocupante lá, e ele vai fazer de tudo para te resistir. Pastor, eu comecei a célula, está tão difícil, porque ele está tomando conta das famílias, ele está resistindo às famílias, ele está aprisionando as famílias. Mas você foi levantado como um leão para ganhar aquele território e libertar aquelas pessoas da opressão do inimigo. Sabe, querido, ele está rugindo para você, porque ele está vendo alguma coisa vindo na tua direção. Por quê, pastor? Porque você causa intimidação a ele. Diga para o seu vizinho, fala assim: vou te liberar uma palavra de conhecimento.
Não, fala para ele assim, ó, vou te liberar uma palavra de conhecimento. Toda vez que o inimigo rugir, setas foram lançadas contra você, a verdade é totalmente ao contrário. Você acha que não teve resistência para fazer esse retiro? Mas eu sabia que a resistência era um sinal que ele seria vencido. Sabe por que às vezes na sua vida financeira tem tanta resistência? Porque ele já percebeu e ele está vendo aquilo que Deus já liberou em sua direção. E ele não quer que você se aproprie. E ele quer fazer de tudo para te intimidar. Mas por isso que você vai rugir mais alto. Porque tem horas que você vai ter que intimidar. Perdão. Tem horas que você vai ignorar. Vai dar as costas. Mas tem hora que você vai ter que rugir mais alto. Você tem que mostrar quem que manda. Pastor, é eu que mando? Sim, é você que manda. Porque você foi cheio do Espírito do Senhor. Eis que toda a autoridade no céu e na terra foi dado a Ele. E Ele deu a cada um de nós. Para paralisar as obras malignas. Sabe, querido? Ele às vezes ele está rugindo. Não é para caçar. Não é para caçar. Ele está rugindo para intimidar. Eu lembro que quando nós começamos a igreja, e até hoje eu falo, cada domingo, irmão, ele está rugindo para mim. Cada domingo. Nós somos uma igreja de 5.000 pessoas. Aí metade dos irmãos falta no culto. Vai tudo para Miami passear nas lanchas, aí deixa eu rodar. Ele está intimidando. Quando você vai começar um empreendimento, ele vai te intimidar. Mas sabe por quê? Porque ele sabe que aquilo vai produzir um peso de glória na sua vida. Vai produzir um peso de glória, vai te abençoar. Agora, é importante que você entenda que às vezes ele vai falar assim, ó, você vai morrer sozinha. Você vai morrer sozinho, ninguém vai casar com você. Você pode ter certeza. Ele já percebeu que Deus preparou um varão ou uma varoa de Deus para encontrar com você. Então essa hora é a hora de você se tornar alguém indevorável. Que você não vai dar espaço, você não vai ser uma presa, mas você vai ser um oponente. Você vai se opor às ações do inimigo contra aquilo que ele tem lançado. Ele vai lançar pensamentos altos, de intimidação. Mas eu quero dizer para você, existe uma arma. Olha para cá. Querido, muitos crentes se frustram porque eles estão lutando com as armas erradas. Eu não vou falar das armas não, hoje eu só quero falar do inimigo. Dá para pegar ele aqui um pouquinho? Você viu como que um leão faz para um leãozinho pequeno? Então presta atenção. Querido, não dá para concorrer com uma criancinha bonitinha dessa. Presta atenção. Quando você pega armas naturais para tentar vencer batalhas espirituais, você vai ficar frustrado. Por quê, pastor? Acredite você ou não, tudo que é de ruim começa com a obra maligna. Pastor, tudo é o diabo? Não, 101% só. Por quê, pastor? Porque ele é o seu inimigo, ele é o seu adversário. E se você pega coisas naturais, conhecimento natural, para lutar com batalhas espirituais, não vai dar certo. Pastor, aqui na igreja não vende olhinho, aquele olhinho de expulsar, olhinho ungido, lencinho. Não, porque as nossas armas não são naturais, são espirituais. E quando você olha para as ferramentas, olha para cá, eu preciso abrir um parêntese. Davi, quando matou Golias, ele matou com uma pedra e uma funda apenas. Só que quando ele foi ao rei Aimeleque, fugindo do seu filho Absalão, a espada de Golias estava na tenda do sacerdote.
E ele falou assim: tem uma lança, tem uma arma. Ele falou assim: ó, rei Davi, só existe uma arma, a espada de Golias, a quem você venceu. A Bíblia diz que ele pegou a espada e disse: nossa, não há outra tão poderosa como essa. Eu te pergunto, essa espada deu vitória a Golias? Como que ia dar vitória a Davi? Às vezes você olha coisas aí fora, às vezes você olha pensamentos, estratégias, fórmulas, e querem trazer ela para vencer batalhas espirituais. Não vai dar certo. Você vai se frustrar, porque tudo começa no espiritual. Acredite você ou não, queira você ou não, mas tudo tem um poder espiritual operando por trás. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, abra lá comigo. Disse, primeira coisa que ele está dizendo, verso 2: assim eu vos rogo, que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que vos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque embora andamos na carne, embora você esteja vivo nesse mundo, embora ainda você está vivendo no mundo natural, não militamos segundo a carne. Apesar de você ser natural, você não luta como homens naturais lutam. Apesar de você ter um casamento com uma esposa de carne e osso, você não luta contra a sua esposa. Você luta não contra o seu esposo, não contra seus filhos, não contra os seus patrões, não contra homens, mas as nossas lutas são espirituais. Mesmo que estejamos no natural, não é essa a nossa verdadeira luta, porque as armas da nossa milícia, o que significa milícia? Guerra, batalha, não são carnais, não é o conhecimento que você tem. Porque o conhecimento que você tem, você adquiriu estudando. As armas espirituais foram te dadas por Deus. Sim, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, com toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Olha para cá. Essas armas espirituais são poderosas para destruir fortalezas e anular o sofisma. Pastor, o que é sofisma? Sofisma é um argumento lógico. Um argumento lógico, muito parecido com uma verdade, porém não é. Deixa eu te dar um exemplo bem trivial, bem trivial. A Bíblia diz que Deus é amor, amém? Mas o mundo diz que o amor é cego. Se Deus é amor, então Deus é cego? Não. A Bíblia diz que Deus é amor. Então tudo que você faz com amor não é pecado? Não, pastor, eu fiz com amor. Eu fui com uma outra mulher lá para um motel assim, mas é tudo amor. Eu amo essa aqui também. Tá certo, irmão? Não. E olha para cá. O sofisma sempre vai ser coerente ao que você está passando e o que você está sentindo. Por isso que o sofisma ganha força e parece ser uma verdade, porque você está sentindo e vendo, e está pensando igual. Então você diz, só pode ser verdade. Você sente que não vai dar certo e você está vendo que nada está dando certo. Aí ele lança, você nunca vai dar certo em nada. Aí você fala, é verdade, porque eu sinto isso e vejo que nada está dando certo. Você tem um sintoma de uma doença, o diagnóstico está lá, você continua sentindo. Aí ele fala, você vai morrer dessa doença. Você fala, é verdade, mas a palavra de Deus diz que pelas chagas de Cristo você foi sarado. Mas às vezes você vai continuar sentindo o sintoma, às vezes o diagnóstico continua lá, mas existe uma verdade superior, essa arma espiritual, poderosa em Deus para destruir esse sofisma. Você está comigo nessa noite, meu irmão? Cadê os caras de leão aqui que foi no culto? No culto do retiro?
Falei culto, mas é o culto do retiro. Amém? Pastor, o que é uma fortaleza? Uma fortaleza, ela é construída por vários sofismas. Quando você aceita uma mentira e ela passa a ser a verdade para você, amanhã de novo, é como se fosse cada gradinha da fortaleza sendo construída ao seu derredor. E aquela fortaleza é tão forte que você passa a viver baseado nela. Você é rico em Cristo Jesus, mas vive como miserável. Eu não estou falando de dinheiro não, tá, irmão? Não estou falando de dinheiro. Estou falando de vários outros aspectos. Você tem o príncipe da paz residindo dentro de você, mas ainda não tem paz e descanso. Por quê? Porque tudo ao redor foi formado pelos sofismas e se tornou uma fortaleza. Você está entendendo, diga? Então nós precisamos cuidar. E como que nós fazemos isso, pastor? Nós fazemos isso combatendo com armas espirituais. Eu sei que às vezes você acha que batalha espiritual é quando você está expulsando um demônio de alguém. Aquilo não é batalha espiritual, aquilo é libertação. Certa vez eu fui orar por uma pessoa e outros pastores já tinham orado por ela. E eu fui orar por ela. Ela estava possuída de um espírito maligno. E ela deu um cuspe bem no meio da minha cara. Ela já tinha cuspido nos outros. A vontade era usar armas carnais para libertá-la. Varinha de marmelo, cinta. Aí eu falei, aleluia. E sabe o que o inimigo falou? Na boca dela falou para mim: você é um frouxo. Eu falei, miserável. Ninguém deu conta de expulsar até agora, vai ser você? Na hora eu comecei a ficar intimidado. Ele falou, não, você quer que eu conte as suas coisas aqui? Eu falei, cala a boca, miserável. Ele fala, irmão. Você tem autoridade para mandar ele calar a boca. E rapaz, eu comecei a ficar meio intimidado. E os que estavam aqui, irmão, nessa hora eu já estava arrepiando assim até o pelo da nuca. Porque essa vez foi uma das maiores experiências que eu tive com libertação. A luz começou a piscar assim, ó, tipo terrorismo, assim, aquela coisa. E os que estavam intercedendo comigo estavam com a cara de espanto. Aquele dia o leão estava rugindo alto. Aí eu falei, Senhor, vamos orar aqui, irmão. Aí começamos a orar, querido. Aí ela começou a se contorcer. Saímos dela, saiu dela. O espírito saiu dela, foi embora. Ela voltou assim, tal. Aí eu conduzi ela de volta. Isso estava acontecendo no encontro com Deus. Os que estavam comigo falaram assim, nossa, você tem a unção de Deus mesmo. Eu falei, eu quero aprender a não ter medo como você teve. Eu falei, Como faz para não ser intimidado? Eu falei, você tem que posicionar. Mas por dentro ele estava querendo me intimidar. Mas ali eu estava na libertação. A batalha espiritual acontece aqui. Querido, pensamentos ruins de morte, de derrota, não saem, você precisa arrancar. Põe a mão na sua cabeça e fala assim, eu estou arrancando todo pensamento de morte, de derrota, todo sofismo. Quer que eu te prove? Você ouviu uma palavra na célula, você ouviu uma palavra essa semana, você ouviu algo abençoador. 48 horas para você esquecer. Uma mágoa que te fizeram na infância, você lembra dela até hoje. Ainda você fala, eu lembro até a roupa que eu estou vestida. Por quê? Porque pensamentos ruins enraizam muito profundo. Por isso que só armas espirituais, só pá espiritual, cutelo espiritual consegue arrancar pela raiz esse pensamento de morte, de derrota, de miséria que foi implantado, às vezes na sua mente. Então não consigo, irmão, para de pegar as coisas desse mundo, para de querer usar a espada de Golias para vencer as lutas que são espirituais. Irmão, se as armas que Deus te deu não são suficientes, nós estamos perdidos.
quero dizer para você, elas são mais do que suficientes para pagar tudo. Estava lá conversando com o irmão hoje. Ele falou: pastor, irmão, esses homens chegaram cheios do Espírito Santo. Ele falou: pastor, eu cheguei em casa, o inimigo, ele não estava solto não, ele tinha feito um círculo em casa. Eu falei: você está brincando? Ele falou: pastor, eu cheguei tão assim, cheio do Espírito, eu ia conversar com a minha esposa, eu ia colocar umas coisas em ordem, cheguei lá, a mulher já jogou 2 pés no meu peito assim, pá. Eu falei: é mesmo? Ele falou: pastor. Ele falou: na hora eu comecei a repreender, eu comecei a rugir mais alto. Eu não sou devorável, esse território aqui, eu que mando. Eu sou da tribo de Gade, eu sou a face de Cristo. A mulher saiu, voltou, um doce. Poderia discutir, poderia brigar, mas ele sabe que não é a esposa, é o inimigo tentando tirar o sossego e a paz da casa dele. O problema é que você vai ter segunda-feira, filho, vai fazer de tudo para você culpar alguém, mas existe um inimigo por trás, escondido, que não quer aparecer, sorrateiramente, lançando setas para que você caia. Por isso que você veio nesse culto aqui hoje. Você não veio porque você não tinha nada para fazer, porque o Senhor está equipando você para dominar e guardar o teu território. Amém ou não amém? Então Ele está procurando, rugindo contra, se opondo. Por quê? Porque você, fala isso para o seu vizinho, você causa ameaça. Posso contar um segredo espiritual que eu carrego comigo? Toda vez que tiver resistência em qualquer área da sua vida, você está um passo do sucesso. Falei para os irmãos lá, quem é que gosta de manga? Manga? Cadê os cuiabanos? Tá época de manga agora? Não, eu sou meio ruim desse negócio. Não, está crescendo. Mas você vai passar na rua daqui uns dias, você vai ver um monte de gente tacando pedra. A minha avó falava futucando, é cutucando, né? Com um pau ali, para tentar derrubar os frutos daquela árvore. Eu quero dizer para você, se está tendo pedrada, filho, se está tendo futucada, como diz a dona Cida, é porque o inimigo está vendo que você está carregado de fruto. Aí você está lá e recebe uma pedrada, taca mais. Quanto mais você taca, mais eu frutifico. Quanto mais você chacoalha, mais caem os podres e só ficam os saudáveis. E ele fica lá tentando. Igreja boa, igreja que tem resistência, irmão. Que daí tem que mostrar quem que é o verdadeiro leão que governa, é o da tribo de Judá. Está tendo resistência na sua vida financeira? Bem ali na esquina. Não é no final do arco-íris não. Deus já tem um milagre financeiro te esperando. Começamos a fazer a nossa construção, um monte de resistência, um monte de empecilho. Prefeitura achando ruim, queria até embargar o nosso projeto lá. Falei: não, nós vamos construir esse negócio. Estamos lá construindo, e agora o dinheiro está vindo, e você vai passar a prosperar ainda mais, vai contribuir com o carneiro da casa própria, aleluia. Não manda o leão lá. E agora recebemos uma oferta de 25 mil para comprar as telhas. As telhas eram para chegar daqui 30 dias. O cara me ligou sexta-feira e falou: estou aqui em Campo Novo, o senhor que comprou as telhas? Eu falei: eu não. Falei: sim. Ele falou: vim para descarregar. Tive que correr lá com a irmã, ela me ajudou, graças a Deus. Aquilo que era para 30 dias, chegou com 5 dias. Isso mostra que o Senhor tem pressa. Sabe, querido, quero dizer a você, o diabo vai resistir, vai colocar às vezes setas de todo quanto é tipo de desânimo, mas o Senhor é por você. Amém ou não amém? E outra coisa, querido, importante, o inimigo sabe que se você conseguir controlar os seus pensamentos, se você controlar aquilo que entra na sua mente, você vai conseguir controlar a sua vida. Mas se você está caindo nos pensamentos de mentira que ele tem lançado, ele sabe que tem poder de controlar a sua vida. Ele sabe. Ele não conhece os nossos pensamentos, só Deus. Mas ele conhece que você caiu no pensamento que ele lançou,
que você desanimou, que você retrocedeu, que você parou de crer, parou de verbalizar, porque antes do inimigo tomar o território por completo, José, Léo, ele toma o seu louvor, ele te cala primeiro. Você calou, ele entrou. Mas se você continuar, aqui não, aqui é cercado, eu habito debaixo das asas do Onipotente, eu sou guardado, eu e minha casa servimos ao Senhor, e os anjos estão acampados ao nosso redor. Ele está vendo. Agora, é importante que você se posicione. Ele vai te bombardear com dúvida, com medo, com oposição, procurando roubar a sua fé. E é nessa hora que é uma chave espiritual que eu ensinei muito lá no retiro. Ande com pessoas de fé. Não ande com quem vai concordar com o inimigo, que vai concordar com o falso leão. Ah, você é um derrotado, o inimigo coloca na cabeça do Jaime. Você é um derrotado, Léo. Você é derrotado, José. Você não vai conseguir, você é um fracassado. Aí você fica com aquela mentalidade. Aí você vai conversar com um amigo. Aí o amigo é amigo do inimigo. Fala assim: ô Jaime, você até demorou para perceber isso. Isso é mesmo. Tem que acostumar com a vida. A vida é assim, derrota para derrota. O Léo fala: não, eu queria ter um casamento abençoado, mas o inimigo está me resistindo. Aí o amigo dele fala: rapaz, você já deu sorte de casar. Ninguém quer alguém igual você não, para com isso, moço. Essa mulher está caindo em si. Por quê? Essas pessoas vão fazer o quê? Reafirmar a mentira que o inimigo lançou. Por isso você precisa andar com pessoas de fé, que vão cancelar os dardos inflamados do maligno na sua mente, que vão trazer você de volta para a sua posição de filho amado e de vencedor. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 32, verso 30. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 32, verso 30. Projetou aí para nós? Como poderia um perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? Você sozinho, você consegue perseguir 1000. Se associando com pessoas de fé, passa a perseguir 10.000. Você viu que você sozinho só persegue 1000. Com outro, 2 perseguem 10.000. Então você passou de 1000 para 5.000 na perseguição individual. As pessoas com quem você se associa vão te ajudar a vencer as setas do inimigo. Amém? Então você precisa olhar e andar com pessoas que vão encher você de fé. A oração da fé vai apagar os sofismas, vai destruir as fortalezas. Querido, teve uma vez, eu trabalhava no banco na época. Você sabe, eu era caixa de banco. É a posição mais estressante do banco, é o caixa. Vem até uma verba indenizatória já profetizando que você vai dar furo para você pagar. E um dia, eu na correria, na pressa, lotado o banco e só estava eu de caixa, eu entreguei 10.000 a mais para uma pessoa. Fechei o caixa, puxei lá o F-Log na época, 10.000 redondinho faltando. Eu falei: Senhor Jesus. Já falei empréstimo de 48 meses, já até puxei lá no computador. Eu falei: aleluia. Cheguei para o meu gerente e falei: ó, está faltando 10.000. Ele falou: você não mandou errado? Eu falei: não. Já conferi a tesouraria, está faltando 10.000. Ele falou: você já sabe, né? Você tem 24 horas para achar. Eu falei: Senhor Jesus, 10.000, vou falar o quê para minha esposa? Falei: aleluia. Peguei a fita, fui lá para o banheiro. Fui fazer o que você está pensando, não. Ajoelhei lá no banheiro, fechei a porta, falei: Senhor, todo demônio que quer me roubar, que não está deixando eu enxergar, que não está deixando eu ver, que não está deixando eu achar esse dinheiro não é meu e também não é dessa pessoa, esse dinheiro é do banco, ele vai voltar. Irmão, sai de lá igual um leão. Olhei, uma pessoa sacou 10.000, igualzinho, sacou 10.000. O Senhor falou: liga para essa pessoa.
E o telefone, falei, opa, aqui é do banco. Tal, Rafael, sou caixa aqui, cara, você sacou 10 mil reais, eu não te dei 10 mil a mais não. Ele falou, rapaz, do jeito que eu peguei o envelope, eu passei para frente. Eu falei, rapaz, vê aí se esse rapaz aí que você passou para frente não está com 10 mil, porque não é meu, nem é seu, é do banco. Ele falou, vou ver. Desligou o telefone, passou 5 minutos, ligou, vem buscar aqui no meu escritório, está aqui. Falei, miserável do diabo, você não vai me roubar não, sem vergonha. Cheguei lá, pacoteiro de 100 reais, está aqui. Ele falou, cadê minha cerveja? Eu falei, que cerveja? Ele falou, estou te devolvendo 10 mil, você não vai me dar nenhuma cerveja? Eu falei, depois, agora eu preciso ir. Aí ele falou, não, estou brincando, não precisa pagar não. Eu falei, não, uma hora vai dar certo, até hoje. Mas eu quero dizer para você, o diabo tem escondido coisas na sua vida. O diabo tem retido coisas, mas hoje ele vai liberar e você vai tomar posse de tudo. Você vai, filho. São muitas as histórias de pessoas que pegam o dinheiro e não devolvem, mas a minha foi diferente, porque eu não fui lá argumentar com direitos, com leis, eu argumentei na oração, porque não era aquele cara que queria me fazer o mal, era quem estava por trás querendo me lesar. Você está entendendo? Diga amém nessa noite. Sabe, querido, e para nós encerrarmos, você precisa manter a sua posição. Você precisa manter a sua posição. Diga para o Senhor, precisa manter a sua posição. Eu nunca fiz um safari na África. Tenho vontade de fazer. Só que, se você assistir esses comentários de guias que fazem esses safaris, eles sempre vão falar algo a você. Caso você se depare com um leão, não se mova. Encare ele. Olhe para ele. Mantenha os seus olhos nele, que ele vai saindo e vai afastando de você. Só que os pastores que eu conheço, alguns pastores já fizeram esse safari, foram na conferência na África e tiveram a oportunidade de fazer safari e testificaram esse argumento dos guias. E aí um dos pastores perguntou, falou, por quê? Ele falou assim, ó, o leão, quando olha para alguém que está olhando para ele e o encara, ele entende que é um outro leão como ele. E se está encarando é porque tem força para resisti-lo. Se dá as costas e corre é porque é uma presa. É porque é uma gazela. Então ele corre atrás e mata. Você, filho, vai peitar nesse leão falso que está rugindo contra você. Você vai falar, capiroto miserável, eu não arredo o pé daqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu sou próspero, eu sou ungido, eu sou sarado. Você vai olhar e os seus olhos têm fogo nele, porque de Cristo tem fogo. Você vai encarar, você precisa manter sua posição, você precisa tomar o controle da sua vida, meu irmão. Não um controle natural, mas um controle onde o Espírito te governa. Cara, se posicione. Não dê as costas para o inimigo. Ai, pastor, o cão se levantou. Mete uma rasteira, um Kung Fu Panda nele. Põe ele no lugar dele, você sem vergonha. Cala a sua boca. Quando nós chegamos em Campo Novo, a Maria Clara tinha pesadelo todo dia. Ela gritava, pai, 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 pai. Ela era bem pequenininha. Tem um homem aqui no quarto, tem um homem aqui no quarto, tem um homem aqui no quarto. Irmão, isso foi umas 2 semanas.
oprimindo a minha casa, oprimindo meus filhos, oprimindo, com setas. Irmão, todo pensamento de derrota não provém do Espírito. Toda vez que você está desanimado, é porque você acreditou numa seta de engano. Toda vez que você está intimidado. Cara, mas um dia eu cheguei no quarto, ela estava sentadinha na cama, ela tinha um cabelinho pequenininho assim, na época, mas cheio de cachinho. Ela estava sentada na beira da cama, tremendo assim, falou: pai, tem um homem bem ali, pai, tem um homem bem ali. Ela falava de um jeito, né, mais, assim, infantil. Rapaz, naquela hora eu abracei ela, falei: demônio, eu te repreendo agora. Irmão, eu comecei a arrepiar. Aí minha esposa chegou, falei: ó diabo, pela espada do Espírito, eu te expulso da minha casa aqui agora. Você e as suas ordens malignas, vocês vão sair. Depois daquele dia, nunca mais acordou de madrugada. Pastor, o diabo está rodando aqui na minha casa. Vem orar. Você é o leão de lá, irmão. Se levanta, dá um rugido lá. Miau, que miau, rapaz. Você não é jaguatirica não, você é o leão da tribo de Judá. Se posicione! Se posicione! Não vire as costas. Certa vez nós estávamos numa reunião. Não sei se o Neto vai lembrar disso. Uma reunião, o Neto estava participando. E nós estávamos comentando. Estávamos como quem sonha por essa igreja. E eu falei: nossa igreja vai ser uma igreja de centenas. A nossa igreja vai ser uma igreja de milhares. Aí eu lembro que algum irmão falou: pastor, aqui em Campo Novo as igrejas não dão certo. Elas crescem e retrocedem. Elas avançam, depois voltam para trás. Igrejas rompem e depois elas não rompem mais. É uma maldição. Eu falei: mas eu vim para quebrar essa maldição. Eu vim para quebrar essa maldição. A igreja que eu pastoreio é uma igreja de vencedores. De homens e mulheres cheios do Espírito, que sabem que vão deixar um legado nessa terra. Ele falou: não, pastor, amém. Não, queria só comentar. Eu falei: não, esse comentário não precisa. Sabe, precisa tomar posição, filho. O diabo vai entrando sorrateiramente porque você permite. Eu também permito. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele está despertando você para rugir mais alto. Mantenha sua posição de vencedor. Mantenha sua posição de filho amado. Mantenha sua posição de justo. Mantenha sua posição de perdoado. Mantenha a sua posição de filho vencedor pela obra da cruz. Quero fazer um desafio para qualquer um que está nessa igreja aqui. Qualquer um. O meu carro está valendo. Está valendo. De premiação. Te dou o meu carro. Se você sair correndo e peitar naquela viga com o peito e derrubar ela. Para pegar. Está quitado, não tem financiamento, tá, só leva embora. Transfiro para você. PVA 2021 pago. Pastor, você é doido, é impossível. É isso que você tem que ser, filho. Inabalável, indevorável. Firmado na rocha, filho. Ó, homem, cadê os homens aí? Você é tora de amarrar a onça, meu irmão. Se o diabo peitar em você, ele vai cair para trás. Você é igual Jesus. Jesus é veludo, mas também ele é aço. Ele era um veludo com os pecadores, mas com os religiosos ele era aço, ele era firme. Ele não se intimidava. O diabo apareceu para ele e falou assim: você é filho, transforma a pedra em pão. Falou: rapaz, se eu quiser eu mastigo essa pedra agorinha. Não precisa te provar nada não. Sabe por quê? E agora eu quero encerrar com isso. Eu deixei essa parte para o final. Todo ataque do inimigo, rugindo com pensamentos de mentira, é para trazer dúvida na sua identidade. Quando você estiver confuso com a sua identidade, de quem você é em Deus, de qual é a promessa de Deus e o destino de Deus para você, ele avança. Ele ganha alguns hectares, ele ganha alguns metros. Mas se você sabe quem é em Deus, quais são as armas que Deus confiou a você, ele não vai ganhar território. Pastor, mas ele está rugindo alto demais, pastor. Eu estou sendo muito bombardeado, eu estou muito desanimado. Sabe por quê? Repito isso.
Ele está vendo em você uma grande ameaça. Uma grande ameaça. Se alegre. Pensa totalmente ao contrário. Faz totalmente ao oposto. Se Ele está falando para você não ir, vá. Se Ele está falando para você ficar, vá. Se Ele está falando para você parar, continua. Se Ele está falando para você divorciar, continue casado. Se Ele está falando para você fechar a empresa, comece a prospectar novos negócios. Se Ele está falando para você desistir, comece a sonhar ainda mais alto. Pode ouvir mais um, aleluia? Mais um só. Até engrossou o aleluia agora, irmão. Até as mulheres começaram a ser leoa, meu. Sabe, querido? Porque o verdadeiro leão não é ele, é o Senhor. Provérbios 19:2 diz: o bramido do leão é assim a indignação do rei, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O verdadeiro bramido do leão é de Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro leão, e o seu favor é como o orvalho sobre nós que nos refresca. Sabe, o diabo quer só te intimidar, filho. Entenda que a batalha é aqui na mente. A batalha aqui na mente, às vezes você levanta de manhã, ele já está lá na porta esperando você sair para lançar setas de desânimo, de derrota, de desistência. Mas você precisa se posicionar e ignorar, se tornar alguém indevorável. Você não vai ser presa, você é adversário. Por isso que Pedro reafirmou o diabo, o seu adversário. Pedro não falou o diabo, que olha para você e vê você como presa. Não, Pedro reafirmou, ele olha para você como um adversário. Eu queria encerrar com isso. Fala para o seu vizinho, você não é um adversário à altura do diabo. É a mesma coisa você achar que o diabo é inimigo de Deus. Irmão, que inimigo, irmão? Não tem ninguém não que peita em Deus, filho. Tem uns doidos aí, mas não tem não. Até o diabo sabe. Ele é o nosso adversário. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Com quem você foi feito imagem e semelhança? Qual é a sua imagem e a sua semelhança? Não foi isso que ele enganou Adão? Quando você comer da árvore, você vai ser como Deus. Ele já era como Deus. Quando você ganhar dinheiro, então você vai ser próspero. Não, você já é próspero. Ah, quando você recebeu o diagnóstico lá, confirmando, então você é curado. Não, você já é curado. Porque as chagas de Cristo já tem 2000 anos valendo na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Pergunta para o seu vizinho, educadamente, você quer tomar o controle, o governo da sua mente? Você quer se encher da mentalidade de Cristo, da sabedoria do Espírito, para reinar em vida? Então fica de pé.